Eu saúdo os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Bom dia! Meus irmãos, é um prazer estarmos juntos no quarto dia de exposição do primeiro livro de Crônicas. Por aqui, o professor Fábio Machado, e hoje estaria expondo do capítulo 10 até o capítulo 12. No capítulo 10, dos versos 1 a 14, ele fala sobre a morte de Saul. O interesse do cronista se centraliza no rei Davi. Ele foi o fundador da dinastia real de Judá e um exemplo heróico do sucesso que coroaria os esforços daqueles que confiavam em Deus, seja no tempo de Esdras ou em qualquer ocasião. Mas para estabelecer os antecedentes de Davi, o cronista liga a genealogia de Benjamim, que acabou de ser apresentada, com o desastre histórico que precipitou a ascensão de Davi ao trono, isto é, a morte de seu predecessor benjaminita, o rei Saul. Crônicas 10 é diretamente paralela ao primeiro livro de Samuel, capítulo 31, embora haja algumas diferenças na escolha dos detalhes descritos. O capítulo é uma demonstração histórica de como o fracasso resulta quando o Senhor é abandonado. Os filisteus eram um povo amítico, mas não cananita, que descendia de Mitzraim, o Egito, através de Casluim, como nós conhecemos, Cirene, e Caftorim, que também é mais conhecido como Creta. Alguns vieram cedo para a Palestina, a chamada Terra dos Filisteus, e foram encontrados lá já por Abraão em aproximadamente 2050 a.C. Antes de 1400, eles ocupavam o litoral sul desde o Egito até Ecrom e não foram derrotados por Josué. Judá dominou suas cidades apenas temporariamente, conforme está escrito lá em Juízes, no capítulo 1, verso 18. Nos versos 1 a 7 do capítulo 10, nós vemos que lá no primeiro livro de Samuel, como eu disse, no capítulo 31, contém o mesmo registro do fim e provação miseráveis de Saul. O escritor de Crônicas usa a partida de Saul para apresentar a história do rei Davi, porque Deus tratou Saul no julgamento, e o reino então foi entregue a Davi, filho de Jessé. A batalha final entre os filisteus e Israel ocorreu no Monte Gilboa. O Monte Gilboa fica a sudeste da planície de Esdraelon, que vai do Carmelo ao Vale do Jordão. A causa desta guerra é desconhecida. Saul sofreu uma grande derrota e muitos foram os mortos de Israel que caíram em Gilboa. Entre eles estavam os 3 filhos de Saul, Jonatas, Abinadab e Melquishua. O próprio Saul foi atingido por um arqueiro e ficou ferido. Temendo os abusos e insultos dos filisteus, ele pediu ao seu escudeiro que desembainhasse sua espada e o matasse. Mas ele estava com medo, porque Saul era o ungido do Senhor. Então o rei pegou sua própria espada e lançou-se sobre ela. O escudeiro também cometeu suicídio. A vitória dos filisteus foi completa. O povo abandonou suas cidades e estas foram ocupadas pelos filisteus. Dos versos 8 a 14 do capítulo 10, quando os saqueadores vieram em busca dos mortos, a fim de despojá-los de seus pertences, os corpos de Saul e seus filhos foram encontrados. Em seguida, o corpo de Saul foi despido e decapitado, e a armadura foi levada para a casa de seus deuses, Astarote, a Vênus Fenícia, e a cabeça ensanguentada presa como um troféu na casa de Dagon. Lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 31, verso 10, lemos que o corpo foi pendurado no muro de Bet-Seã. Mas aqui lemos que a cabeça foi presa na casa de Dagon.
Bet-sean era uma fortaleza na montanha, e aqui os corpos de Saul e seus desafortunados filhos foram pendurados. A notícia havia atravessado o Jordão e despertado ecos em uma das cidades de Israel. Foi para Jabes-Gileade que Saul, quando apenas nomeado, mas ainda não reconhecido rei, foi por uma marcha noturna forçada para levar ajuda, livrando-o da destruição total, como é narrado lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 11. Aquela fora a manhã da vida de Saul, brilhante e promissora como nenhuma outra. Sua primeira vitória gloriosa, que o fez rei por aclamação e atraiu milhares de Israel para aquela reunião em Gilgal, quando, em meio ao jubileu de um povo exultante, o novo reino foi inaugurado. E agora era noite, e os corpos sem cabeça de Saul e seus filhos, abandonados por todos, balançavam ao vento nos muros de Bet-sean. Então os bravos homens de Jabes-Gileade marcharam toda aquela noite, cruzaram o Jordão, escalaram os muros e resgataram os cadáveres dos muros. Com reverência eles os conduziram através do rio, bem longe do alcance dos filisteus. Embora sempre tenha sido costume em Israel enterrar os mortos, eles não o fariam com esses restos destroçados, para que não pudessem, por assim dizer, perpetuar sua desgraça. Eles o queimaram apenas o suficiente para destruir os vestígios de insulto, e os ossos, reverentemente, colocaram sobre sua grande tamargueira, jejuando por 7 dias em sinal de luto público. Triste e solene é o registro final do rei Saul nesse livro histórico. Então Saul morreu pela transgressão que cometeu contra o Senhor, sim, contra a palavra do Senhor, a qual ele não guardou, e também porque buscou uma adivinhadora para consultar e não buscou ao Senhor, pelo que ele o matou e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. A frieza dessa expressão é chocante. A morte de Saul não foi pelas próprias mãos, mas pelas de Deus. O Senhor deixou Saul buscar um caminho que o levou à morte. Isso confirmou o que Samuel havia dito a Saul: o Senhor tem rasgado de ti hoje o reino de Israel e o tem dado ao teu próximo, melhor que tu. Como está escrito lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 15, no verso 28. No capítulo 11 de 1 Crônicas, depois de ser ungido rei sobre todo Israel, a primeira tarefa de Davi foi tomar a fortaleza de Jerusalém. Isso lhe forneceu não só uma cidadela inexpugnável, inatingível, mas também uma região neutra na fronteira entre Judá e o norte, para a capital de seu Reino Unido. Então o cronista enumera os heróis de Davi, os 3, que vai dos versos 10 a 19, os 2 comandantes, versos de 20 a 25, e os 30, versos de 26 a 47, seguidos de uma descrição dos oficiais e unidades militares que se agregaram sob sua bandeira no exílio e que foram grandemente responsáveis por sua ascensão ao trono. Esta última ascensão se encontra apenas em Crônicas, embora o capítulo 11 tenha um paralelo semelhante no segundo livro de Samuel, capítulo 5, versos de 1 a 10, e também no capítulo 23, dos versos 8 ao 39. Nos versos de 1 a 3, no segundo livro de Samuel, aprendemos que a coroação de Davi em Hebrom ocorreu após a morte de Isbosete. O reinado anterior de Davi por 7 anos e meio e seus fracassos são omitidos aqui. Veremos que Crônicas não registra todas as falhas e pecados de Davi e Salomão. A bênção e a graça de Deus para com a casa de Davi são proeminentes do começo ao fim. Reconhecidos por todo Israel como pertencendo a eles, um grande líder, a escolha de Yahvé para alimentar seu povo Israel e ser seu príncipe,
todos os anciãos foram a Hebrom perante o Senhor e ungiram Davi rei. Dos versos 4 a 9, aqui do capítulo 11, depois disso seguiu-se a conquista de Jerusalém, que ainda estava na mão dos jebuseus, mas Davi conquistou a fortaleza de Sião. Ela parecia invencível, até que Joabe encontrou um meio de invadi-la. Como resultado, ele foi recompensado com o comando do exército de Israel. Na verdade, ele já usufruía de uma íntima amizade com Davi, pois ele era um filho de Zeruia, a irmã de Davi. Joabe se destacou e se tornou chefe. Isso não é mencionado lá no segundo livro de Samuel, no capítulo 5. Com relação a Milo, a palavra Milo deriva de um verbo que significa preencher, portanto sugere um preenchimento. Quando Davi ocupou o Monte Ofel, na pequena Jerusalém original, ele a expandiu grandemente, construindo muros ao longo do Vale do Cedron, para o leste e para o sul, e no Vale de Tiropoeon, ou Vale de Maquetés, para o oeste. Entre esses muros e o topo do monte, ele construiu terraços, de forma que vários prédios pudessem ser construídos ali. E além disso, como o texto diz, Davi tornava-se cada vez mais forte, porque o Senhor dos Exércitos era com ele. Nos versos 10 a 47, o registro dos homens poderosos de Davi é mencionado aqui, no início de seu reinado. No segundo Samuel, lemos sobre eles no final, antes do reinado de Salomão. Dos versos 10 a 12, nós temos os valentes de Davi. Esse título foi dado a 3 indivíduos, a saber, Jazobeão, a Eleazar e a Samá, que está lá escrito no segundo livro de Samuel, no capítulo 23, versos 11 e 12. Eles se distinguiam pela sua bravura e pelo seu serviço a Davi. Joabe, que foi nomeado chefe, como diz o verso 6, estava acima deles hierarquicamente. Jazobeão era conhecido como Josebe Bassebete. O nome dele é escrito assim lá no segundo livro de Samuel, no capítulo 23, verso 8. Ele mostrou seu heroísmo, matando 300 dos inimigos com apenas uma das mãos. Esse evento só se encontra nessa passagem. Nos versos 13 e 14, se Pas-Damim era outro nome para Damim, essa pode ter sido a campanha contra os filisteus em que Davi matou Golias, como está narrado lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 17. O herói Eleazar pode então ter sido um conhecido de longa data de Davi. Se essa tiver sido a mesma batalha, o cronista desta vez forneceu detalhes como o pedaço de campo que estava cheio de cevada e os israelitas, pondo-se no meio daquele pedaço, eles defenderam e mataram os filisteus, e o Senhor os salvou com uma grande vitória. No verso 15, outra tropa de elite constituída de 3 pessoas, cujos nomes não aparecem neste episódio. Eles penetraram as defesas dos filisteus. A caverna de Adulão se localizava aproximadamente a 19 quilômetros sudoeste de Belém. Era um dos esconderijos favoritos de Davi nos dias em que fugia de Saul. O Vale dos Refaíns ficava a sudoeste de Jerusalém, na direção de Adulão. Nos versos 16 e 17, era particularmente doloroso para Davi o fato de os filisteus terem ocupado Belém, sua cidade natal. A ocasião deve ter sido o conflito de Davi com os filisteus, após ele ter sido ungido rei sobre Israel em Hebrom, e antes de tomar Jerusalém. Como os filisteus conseguiram sitiar Belém não se sabe, apesar de seu motivo provavelmente ter sido desmoralizar Davi, o qual, talvez, em um momento nostálgico ou de frustração pessoal, ansiava por beber da água do poço de Belém, um lugar tão familiar que o fez descrever sua localização com detalhes aos seus homens. Nos versos 18 e 19, diz que Davi não quis beber da água que eles trouxeram.
Esse ato não foi de ingratidão. Ao contrário, nesta ocasião ele expressou o maior senso de apreciação. Seus companheiros tinham arriscado a vida para levar água até Davi, e naquele momento, observando todo o altruísmo deles, ele não se sentiu digno de bebê-la. Ele a derramou perante o Senhor como se fosse uma oferta de sangue. No verso 20, Abissai foi um dos irmãos de Joabe e um dos filhos da irmã de Davi, Zeruia. Assim como Joabe, Abissai era chefe de outros guerreiros em função de suas grandes proezas. Em uma só batalha, feriu 300 homens. No verso 21, entretanto, diz que ele não se igualou aos 3 primeiros. Isso se refere a Jazobeão, Eleazar e Samá. Crônicas não menciona o terceiro pelo nome, mas reconhece sua existência. Por razões desconhecidas, Abissai não se qualificava para ser um dos 3 heróis. Nos versos 22 a 25, os feitos de Benaia incluem a morte de 2 heróis moabitas, matar um leão numa cova no tempo da neve e matar um gigante egípcio de quase 2,5 metros de altura. Benaia foi o comandante designado para os batalhões profissionais dos cretenses e filisteus que formavam a guarda pessoal de Davi. Ele veio a ser o general superior de Salomão. Abaixo do chefe Joabe e dos 2 trios de herói estavam os 30. Seus nomes aparecem nos versos de 26 a 47 e também lá no segundo livro de Samuel, no capítulo 23, versos de 24 a 39. O termo 30 pode denotar a elite de uma unidade militar, que consistia de aproximadamente 30 homens. O termo não indica um número literal, visto que a lista dos versos 26 a 47 deste capítulo de Crônicas inclui mais de 30 nomes. Dos versos 26 e 38, Azael foi o terceiro filho de Zeruia, a irmã de Davi. Aparentemente, ele não foi um dos 3 heróis, mas sua posição como o primeiro na lista dos 30 demonstra ser alta. Seu nome não deve ter alcançado muito prestígio por ele ter morrido pelas mãos de Abner. Dos versos 39 a 40, nós vemos os amonitas. Alguns dos heróis de Davi não eram israelitas, eles devem ter sido imigrantes ou mercenários. No verso 41, Urias, o Eteu. A ironia de incluir esse guerreiro na lista é obviamente em função da sua morte pelas mãos de Davi e Joabe. Ele foi um guerreiro valente e devotado, o que torna o feito de Davi muito mais abominável. Com notável honradez, tanto Samuel quanto o escritor de Crônicas incluem o nome de Urias entre os 30. Finalmente, dos versos 42 a 47, nós vemos aí que inicia-se falando de Adina, o Rubenita, que também parece ter liderado um grupo de 30, apesar de só existirem 16 nomes, de Zabade a Jaaziel. Eles devem ter formado um núcleo de tal unidade militar. Os outros ou não eram mais conhecidos ou apareceram após a lista ter sido escrita. No capítulo 12, dos versos 1 a 3, cerca de 40 quilômetros a sudoeste de Gate, Ziglag se tornou possessão pessoal de Davi. Ele a recebeu após chegar à Filístia, fugindo de Saul, e submeter-se ao senhorio de Ax, rei da cidade-estado, Gate. Como um aliado e vassalo de Ax, Davi devia pagar tributos e mostrar lealdade e submissão. Logo, ele promoveu o ataque surpresa de Ziglag contra várias tribos do deserto, tomando suas propriedades e trazendo de volta despojos para os filisteus. Uma parte dos despojos ele distribuía aos seus compatriotas, sem o conhecimento dos filisteus. Nisso, Davi se juntava a muitos outros foras da lei, digamos assim, e refugiados de Judá em Ziglag, até alcançar um considerável número de heróis.
Dentre seus guerreiros encontravam-se benjaminitas ambidestros, ou seja, aqueles que têm habilidade com as duas mãos, alguns dos quais membros da mesma tribo que Saul. Isso mostra tamanha insatisfação com o governo de Saul. O fato de os benjaminitas serem habilidosos, tanto com a mão direita quanto com a mão esquerda, é um tanto quanto irônico, porque o nome Benjamim, da qual deriva a palavra benjaminita, quer dizer filho da mão direita. Nos versos 4 e 5, isso sugere que os benjaminitas listados nesse contexto formavam uma unidade conhecida tecnicamente como os 30. Apesar de não haver exatamente 30 nomes na lista. E seu líder era Ismaías. Nos versos 6 e 7, visto que os outros heróis, como o Gibeatita no verso 3, foram listados pelo lugar de origem, Corá foi provavelmente o nome de um lugar em Benjamim. Esses coraitas ou coreitas não podem ser confundidos com os levitas homônimos, isto é, de mesmo nome. Dos versos 8 a 18, Davi havia atraído seguidores por todo Israel. Os gaditas vinham das áreas do extremo norte e do centro, a leste do Jordão, para se unirem a ele. O lugar forte era a caverna de Adulão, o principal lugar de refúgio de Davi no deserto da Judéia. Assim, esses homens poderosos estiveram com Davi. Eles tinham um rosto como de leão, eram ousados e corajosos, bem como eram tão velozes quanto as gazelas das montanhas. Eles enfrentaram as enchentes do Jordão e varreram todos os obstáculos do caminho para alcançar Davi. E quando Davi falou com eles para saber por que haviam vindo, o Espírito de Deus enviou por meio de Amazai uma mensagem que deve ter alegrado muito seu coração. Ele diz: Nós somos teus, ó Davi, e contigo estamos, ó filho de Jessé. Paz, paz contigo, e paz com quem te ajuda, pois que teu Deus te ajuda. Davi então os recebeu e os fez capitães de tropas. Nos versos 19 e 20, nós temos a narrativa desse incidente, que revela o quão comprometida estava a posição de Davi quando ele era ainda vassalo de Aques de Gate. Ele foi pressionado a juntar-se aos filisteus contra Saul em Gilboa. Por conseguinte, os outros governantes filisteus rejeitaram Aques e mandaram Davi de volta para Ziglag, antes que ele tivesse de ir para a guerra contra seus compatriotas israelitas. No verso 21, quando Davi regressou a Ziglag, os amalequitas haviam atacado a cidade e levado sua família com outros prisioneiros. Aqueles que tinham abandonado Davi em sua marcha para Gilboa decidiram juntar-se a ele em busca dessa tropa. No verso 22, aqui nós temos a comparação com o exército de Deus e se refere às vastas hostes angelicais, impossíveis de se contar. Davi atraiu tantos recrutas, tantos seguidores quando estava no deserto fugindo de Saul e em Ziglag, que seu número era incontável. Nos versos 23 a 37, nós vemos que então uma reunião maravilhosa aconteceu. De todos os lugares eles se reuniram para fazer de Davi rei. Mesmo das partes mais ao norte da terra, de Issacar, Zebulon e Naftali, eles vieram para um dos maiores eventos que aconteceram na história de Israel. Se nós tabularmos os números dados nos versos de 23 a 37, nós temos os seguintes resultados. De Judá, 6.800 homens. De Simeão, 7.100 homens. De Levi, 4.600 homens. Com Joiada, o príncipe, não o sumo sacerdote de Arão, 3.700 homens. Zadok, a casa de seu pai, 22 chefes. De Benjamim, 3.000 homens. De Efraim, 20.800 homens.
Da meia tribo de Manassés, 18.000 homens. De Issacar, 200 líderes. De Zebulon, 50.000 homens. De Naftali, 37.000 homens, 1.000 chefes. De Dan, 28.600 homens. De Asher, 40.000 homens. Das 2,5 tribos a leste do Jordão, 120.000 homens, o que dá um total de 339.600 homens e de 1.222 chefes. Dos versos 38 a 40, esta imensa companhia de pessoas veio e todos eles tinham um desejo e um pensamento: fazer Davi rei. Eles não eram de um coração duplo, não houve voz dissidente, eles eram unânimes, eles vieram com um coração perfeito para fazer de Davi rei. Uma grande festa foi mantida por 3 dias. Trouxeram pão em jumentos, camelos, mulas e bois, e carne, farinha, bolos de figos e cachos de passas, vinho, azeite, bois e ovelhas em abundância. Houve alegria e regozijo em Israel. É assim, nós concluímos a exposição de hoje. E eu gostaria de deixar para a meditação dos irmãos o verso 18 do capítulo 12, que diz: Então veio o Espírito sobre Amazai, chefe dos 30, que disse: Nós somos teus, ó Davi, e contigo estamos, ó filho de Jessé. Paz contigo e paz com quem te ajuda. Então Davi os recebeu e os fez chefes de tropas. Meus irmãos, que exemplo de lealdade, submissão e companheirismo! Quando leio que esses homens se voluntariaram para batalhar, lutar as guerras com Davi, eu me pergunto: será que ainda existem pessoas dispostas desse jeito para servirem a Jesus? Esses homens se dispunham a dar as suas vidas ao seu Senhor, a abrirem mão de seus afazeres, suas famílias, seu conforto, sua segurança, em prol a guerrear com Davi, confiando a ele suas vidas. E nós, o que temos feito? E até onde estamos dispostos para servir Jesus? Verdadeiramente, Jesus é o Senhor absoluto de nossas vidas? Que o Eterno os abençoe e até amanhã, se Deus quiser.